Então, eu acho que estava indo tudo muito tão bem nas buscas, trabalho maravilhoso da polícia, da Guarda Municipal, né, com equipes de buscas, cães farejadores, corpo de bombeiros, drones, até o momento em que o corpo foi encontrado. Dali foi só ladeira abaixo. Foi a partir daquele momento que as A partir informações. daquele momento, porque sem qualquer. Lógico, num contato visual, o perito ele tem ali uma prévia do que mais ou menos do que aconteceu, e eu não ouvi Ok. de um perito dizendo ela foi decapitada. Eu não ouvi do perito que o cabelo dela tinha sido raspado. Eu não ouvi disso. A Uhum. única coisa que eu ouvi do perito, e eu lembro como se fosse hoje, porque o que aconteceu no dia que o corpo foi encontrado? Eu fui com a família nessa quarta-feira, quarta-feira de cinzas, eu fui com a família na delegacia Uhum. para falar com o delegado de polícia. Por quê? Porque até esse momento nós tínhamos um inquérito policial que apurava o desaparecimento dela. Uhum. E naquele momento, quando eu estava na delegacia, quando eu chego na delegacia por volta de 14 horas, ela ainda estava desaparecida. E eu fiz questão de levar a família para me apresentar para o delegado, junto com a família, para dizer para o delegado: olha, eu sou o advogado da família. Inclusive, eu tenho uma procuração aqui, e eu gostaria que o senhor, como delegado de polícia, eu gostaria que o senhor explicasse para esse pai o porquê ele precisa me dar uma procuração. E o delegado explicou: olha, esse é um inquérito que está sob sigilo, para que o senhor tenha acesso a algumas informações, para que o senhor tenha uma pessoa que possa traduzir esse inquérito de uma forma um pouco mais simplificada para o senhor vai precisar de um advogado. E o advogado só pode ter acesso se o senhor autorizar, se o senhor assinar a procuração. O pai assinou a procuração na frente do delegado. Quando eu saio da delegacia, o secretário de segurança me liga e fala: doutor, eu vou te mandar uma localização. Venha para cá com alguém da família, porque nós encontramos um corpo, provavelmente, possivelmente, seja o corpo da Vitória. E eu fui com a Vanessa, que é a irmã, com a Júlia, que é a cunhada, e com o Everton, que é o irmão. Uhum. E eu cheguei até o local, eles ficaram um pouco mais afastados, eu fui até o corpo, e aí o perito, a única coisa que o perito me disse: Giovana, judiaram bastante dela. Só. Só isso. Nada mais que isso. Degola, decapitação, abuso sexual, cabelo raspado, crime organizado. Tudo isso veio numa informação muito precoce da polícia. Muito precoce. Mas essa informação ela chegou até a mídia, foi espalhada em grande massa, até essa questão do cabelo foi uma questão que ligaram ao PCC, né, que foi feita o delegado acreditou que era alguma ação do PCC por causa da falta de cabelo, por ter sido raspado. Mas eu quero saber o que nós sabemos até agora sobre a morte da Vitória. Ela de fato estava sem os cabelos? Ela levou 2 ou 3 facadas? Eu fiquei sabendo que ela levou também um soco, parece, no rosto, algo assim. Eu queria saber exatamente o que é fato disso tudo que foi noticiado. Olha, o que nós temos de informação é que ela levou 3 golpes de faca. 3 golpes. Uma na região da jugular, uma na região onde nós chamamos aqui de saboneteira, e Uhum. uma um pouco abaixo da axilas. Mas seria golpes mesmo ou seria passando a faca? Golpes, Golpes. golpes, Tá, com a ponta da faca. perfurações. Tá. Essas são as informações. Todos os laudos que foram emitidos em relação ao cabelo, a causa da morte, que nós sabemos que foi por conta de uma hemorragia, Uhum. mas em relação ao cabelo que foi encontrado posteriormente lá no local, sobre o exame de necropsia de peles embaixo da unha, tudo isso nós não tivemos acesso ainda, porque os laudos chegaram e o delegado, nesse primeiro momento, optou em manter esses laudos em sigilo. Estou dizendo que assim, os laudos chegaram ontem, né? Acho que é na próxima semana, e aí nós vamos ter acesso, porque o inquérito, estando sob sigilo, eu, como advogado da família, e até o advogado do Michael,
tem acesso somente àquilo que foi documentado, somente aquilo que está encartado. O Uhum. delegado pode, durante essa investigação, manter peças em sigilo, laudos, depoimentos, até para que não atrapalhe nas investigações. Então, vou dizer para você, concretamente, ninguém, absolutamente ninguém sabe o que aconteceu ainda. Mas o laudo do ML, vocês ainda não têm Aí, acesso a ele? o laudo do ML não, porque o delegado ainda não liberou. Ele fala que ela tomou 3 golpes, a causa da morte foi uma hemorragia, tem a questão do sangue no carro, atestou que o sangue é de fato da Vitória, o sangue encontrado na casa, a mancha de sangue é de fato da Vitória. Eles tentam explicar a dinâmica dos fatos, como aconteceu. Outro erro que eu acho muito precoce, você querer explicar a dinâmica dos fatos sem você fazer a reprodução simulada dos fatos, porque num primeiro momento, quando ele faz a confissão, quando o Mike confessa o crime, o delegado vem e diz, está encerrado o caso. É verdade. Michael agiu sozinho, ele é um Sim. psicopata. E aí perguntaram para ele, inclusive, faço até questão de dizer aqui, uma repórter, eu estava na Record nesse dia, ao vivo no programa Balanço Geral, com o Passaia, no estúdio. A repórter estava na coletiva e eu mandei uma mensagem para ela e disse, pergunta para o delegado sobre a reconstituição do crime. E ele disse, abre aspas, não vou fazer. Eu lembro disso. Não vou fazer porque eu não tenho dúvidas sobre nada. E o Código de Processo Penal diz exatamente isso, que a autoridade policial, o delegado de polícia, é uma discricionariedade dele, é ele que tem a faculdade de decidir se vai ou não fazer. E lá diz que ele, quando a autoridade policial, quando tem dúvidas sobre a autoria, pode fazer a reconstituição. Então vamos lá. Ele disse que não iria fazer a reconstituição. Só que quando você pega a confissão desse rapaz, uma confissão cínica, dizendo que ele matou a Vitória dentro do carro, esse carro foi periciado e não foi encontrado absolutamente nada. Uma manchinha de sangue. No porta-malas, né? Porque o delegado mesmo diz, palavras do doutor Fábio Senac, delegado de polícia, abre aspas. Você já esteve num local onde uma pessoa tomou uma facada na jugular? O sangue vai ao teto. Com certeza. E aí ele diz, por isso é que eu não acredito que ela tenha sido morta dentro de uma casa. Então, peraí, então você está acreditando que ela foi morta nessa condição? Pega essa cena de uma pessoa tomando uma facada na jugular, não foi numa casa? Pega essa cena, coloca dentro de um carro. Piorou a situação. Piorou. Você acha que esse rapaz teria condições de limpar esse carro com um banco de tecido a ponto da Polícia Científica de São Paulo, a melhor polícia científica do Brasil, sem demérito às demais, a polícia não encontrar nenhuma mancha de sangue? Você acreditar numa versão dessa, Giovana, é você desmoralizar e descredibilizar a polícia científica. É você dizer que o luminol que eles usam não vale nada. Tá entendendo? Então, naquele momento, eles não vão fazer a reconstrução. Eu lembro até hoje, saio da Record naquele dia, eu vou até a delegacia e falo com ele, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse a reconstituição do crime. Ele disse, não vou fazer. Ele falou novamente que ele não ia fazer. 35 anos de polícia eu fiz 2 vezes. Eu falei, talvez essa seja a terceira. Então, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse. Esse é um pedido informal. Se o senhor não fizer, formalmente eu vou fazer o pedido. Aí virou um alarde. Que se eu tiver que fazer, eu abandono o caso. Então, assim, são informações, uma sequência de informações que não deveria ter sido dadas, que a autoridade não precisava ter falado aquilo, sabe? Mas é que, sabe o que acontece? E me sinto bem à vontade de falar em relação às pessoas surfarem numa onda, né? A gente falava aqui agora há pouco a respeito das pessoas que acham que são donas do caso, né? Então, assim, ninguém é dono de nada. Exatamente. E quando eu entro nesse caso, eu deixo bem claro para a família o seguinte, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu trabalho com vocês é 100% gratuito, 100%. Tudo que eu tiver que fazer em relação a esse caso vai sair diretamente do meu bolso.
o meu deslocamento, a minha hospedagem, a remuneração dos profissionais que eu colocar para trabalhar, para me auxiliar nesse processo. Porque eu não estou aqui por conta da televisão, porque eu já estou na televisão. Você já trabalha Eu lá, né? prefiro 1000 vezes estar num estúdio, num ar-condicionado, do que estar, de repente, todo dia na delegacia, indo em região de mata, cara. Então, não estou aqui surfando na onda de nada. Só que, assim, quando esse caso estoura, depois que o corpo é encontrado, aí a autoridade policial é toda hora uma coletiva, toda hora alguém dando entrevista, sem necessidade nenhuma. Todo mundo querendo se todo mundo querendo ser o pai da criança. Todo mundo achando que, não, quem vai desvendar esse crime sou eu. Uma briga de ego gigantesca. Você acha que foi uma briga de ego que Eu não, aconteceu? desculpa até a minha expressão, eu não Não, fica à acho, eu tenho vontade. certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Por isso que tantas informações vieram à tona Uma sem delegacia, confirmação? e não estou aqui menosprezando o trabalho da polícia, não estou falando mal da polícia, eu estou falando que num primeiro momento a delegacia de Cajamar não tinha estrutura, não tem estrutura para tratar de um caso desse. Delegado, doutor Fábio Senac, muito competente, mas não tem estrutura, não tem contingente, não tem material. Tanto que pediram o apoio da SIG de Franco da Rocha para auxiliar. E aí ficou aquela coisa, joga para lá, joga para cá, traz para cá, vai ser ouvido onde? Vai ser ouvido aqui ou vai ser ouvido lá? Uma bobagem, eu acho que num primeiro momento, logo quando esse caso toma uma dimensão, tinha que ser remetido para o DHPP. Com certeza. DHPP era um... Tanto que depois de tantas informações, inclusive recentemente, com o vazamento de um vídeo que coloca em xeque, né, e corrobora com tudo isso que eu estou falando, A gente vai abordar isso. um vídeo, eu faço um pedido formal para que isso vá para o DHPP, porque assim, não tem mais credibilidade. Porque todo mundo quer tomar a frente e toda hora vem uma informação desencontrada, toda hora vem uma informação. Primeiro porque a mulher foi degolada, foi decapitada, e aí tinha um cabelo raspado, aí tinha um namorado que tinha um envolvimento com o outro namorado. Nada disso concreto.